Alexandre, olha só, a questão de que o tabagista, ele precisa ter consciência de que ele está... Tem que se considerar... Tem gente que nessa hora tá falando assim, peraí, eu fumo, mas eu não sou um doente. Não, ele tem esse... Do tabagismo é uma doença, a pessoa simplesmente não é aquela história de que não, eu tô fazendo amanhã eu paro. Tem indivíduo que brinca assim, eu tenho tanta força de vontade que já parei de fumar mais de 20 vezes. Quando na verdade não tem força de vontade nenhuma, né? Porque parou, voltou, parou, voltou, parou, voltou. É uma doença e ele tem que se considerar doente mesmo. Tem que se considerar... Tem gente que nessa hora tá falando assim, peraí, eu fumo, mas eu não sou um doente. Não, ele tem que se considerar doente e tem que se considerar também fazendo parte de uma espécie que é a espécie humana. Nós somos uma espécie em evolução. Isso tem que ficar claro para quem trata o paciente, tem que ficar claro para o paciente, que às vezes é muito autossuficiente, ele é muito o rei, eu paro quando quiser. Então, eu sou médico... Essa é a noção que o fumante pensa que tem, né? Quando eu quiser, eu paro. Eu controlo. A Sônia, eu vou falar com você, a Sônia está balançando a cabeça, concorda. E a garotada, por exemplo, que também começa assim, comigo não vai acontecer nada, né? E eu sou médico do SAMU, que é um serviço de assistência médica de urgência. No SAMU, eu sou médico regulador, então eu recebo as ligações das pessoas que estão precisando de um atendimento de urgência. E, com frequência, boa parte desses chamados, dessas solicitações, são feitas por pessoas que têm uma determinada doença já bem classificada, que tem o seu médico assistente, que tem a sua unidade de saúde que lhe presta atendimento, que lhe tem a medicação fornecida, eu não gosto de usar a expressão, mas gratuitamente, pela Secretaria Municipal da sua área, e ele, por simplesmente, não toma o remédio. Então, com frequência, a gente pega pessoas fazendo um quadro compatível com isquemia cerebral, um derrame, uma crise de hiperglicemia de um diabético que não se medicava e não fazia dieta, um paciente em crise de convulsão, uma crise convulsiva de um paciente que sabia ser epilético, que tinha o anticonvulsivante em casa e que não tomava o anticonvulsivante, e aí faz a crise convulsiva. Ou seja, a gente faz parte de uma espécie que tem uma dificuldade grande em se cuidar, em se preocupar consigo, o que é mais marcante no sexo masculino. Quer dizer, o homem tem mais dificuldade de se preocupar com a sua própria saúde. Em geral, ele é levado para as unidades de saúde ou numa situação de emergência ou pela esposa. O que para nós é muito preocupante, né, Sabrina, para a gente que lida com o tabagismo e fica tentando evitar que a garotada comece, é que as meninas estão começando a fumar nos dias de hoje mais do que os meninos. Ou seja, aquelas que são, em geral, o bastião da saúde da família, hoje estão começando a fumar, jovenzinhas, mais do que os meninos. E isso é uma mudança, assim, no caráter da evolução da mulher muito preocupante, porque ela não só vai adoecer, já se sabe que as mulheres adoecem de uma forma mais intensa do que os homens por causa das doenças ligadas ao tabaco, como elas também são as que vão dar educação, né? A mulher, a mãe, está muito mais presente na vida de uma menina, de um bebê, seja de que sexo for, do que o homem. O homem está lá, em geral, mais ligado às coisas externas. É a história que a mão que balança o berço é a mão que rege o mundo, né? Então, a gente percebe no Brasil claramente isso, e nas sociedades onde o tabagismo feminino quase que inexistia, por exemplo, na China, 80% a 90% dos homens são fumantes. Espera-se que na China morram 1/3 dos homens nos próximos 20 anos. Mas as mulheres não fumavam, nem 5%. E a indústria do tabaco, querendo novos clientes, está fazendo um marketing poderoso para trazer a mulher. Para trazer a mulher para o rol das dependentes também iguaizinhas aos homens. Nós temos aqui uma mulher, a ação que fumou aí durante 35 anos e largou o fumo. No próximo bloco, a Sônia vai compartilhar com a gente um pouco da sua história de vida. Tabagismo é o tema do programa de hoje. O intervalo é muito rápido, não sai daí não, a gente volta já já.
Cabeça para Cima de hoje nós estamos conversando sobre tabagismo. Estamos recebendo aqui Alexandre Milagres, que é pneumologista e coordenador do Centro de Apoio ao Tabagista. Também Sabrina Pressman, que é psicóloga e é coordenadora do Programa de Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. E Sônia da Costa, que é aposentada e que fumou durante 35 anos. Desculpe a minha indiscrição. Quantos anos você tem, Sônia? 54. 54. Então, a maior parte da sua vida você passou associada ao cigarro. E com que idade você começou a fumar? É claro, bastava uma consulta médica, mas estou perguntando para você. E o que motivou você a entrar no fumo? Olha, eu comecei a fumar aos entre 14 e 15 anos de idade. Escondido ou não? Escondido, claro. E eu tive muitos processos delicados em casa com a minha mãe, que a minha mãe não aceitava, né? E meus pais eram fumantes antes. Entendeu? Aí mais tarde, quando eu comecei, eles já tinham parado. E você começou a fumar por causa dos seus pais, não? Não, eu comecei a fumar incentivado pela galera do colégio, né? Comecei a estudar, como foi dito aqui por você mesmo, que era uma coisa glamurosa, né? As pessoas achavam bonito. E detalhe, que todos os fumantes, todas as pessoas que fumam, eles gostam de fumar. Te dava prazer? Dá prazer. Eles fumam porque dá prazer e eles gostam de fumar. Ninguém fuma porque, assim, simplesmente decide, eu quero fumar. Começa numa brincadeira essa que pra mim custou 2 maços de cigarro. Que meu colega me pediu 2 maços de cigarro para que me ensinar a fumar, porque nem tragar eu sabia. E ali começou aquela brincadeira, eu vi os outros fumando, eu também queria fumar, tá? E muitas das vezes, não dizendo que somente as pessoas são má influência, nós também aceitamos ser abordados pela má influência. Agora, Sônia, é muito comum isso, né? A pressão dos colegas na escola para que ou o indivíduo quer se integrar, o grupinho, a patota, então ele acaba cedendo, não é? Com certeza, 90% das pessoas começam a fumar antes dos 19 anos, né? E muitas vezes influenciada... 90%. Isso. Muitas vezes influenciada pelos amigos, pelo grupo, né? Que leva, fala, experimenta aqui, você vai fazer. Tipo é um ritual, é pertencimento, às vezes, de alguns grupos. Para integração, né? Eles começam como se fosse uma brincadeira. Mas naquela brincadeira, uma brincadeira instigativa, que acaba levando a pessoa para não se sentir mal entre os colegas, acaba entrando no clima, né? Que eles chamam de clima, né? Sempre que esse assunto vem, eu fico pensando que é uma inversão de prioridades, porque a maior parte das pessoas não fumam. Então, com frequência, a gente fala, a gente lê, a gente ouve que o fulano começou a fumar para fazer parte do grupo. Mas, na verdade, o maior grupo é o dos não fumantes. Seria o contrário. Aqueles que, por acaso, experimentaram, deveriam querer fazer parte do grupo dos não fumantes, porque esse é o grupo maior. E muitas vezes é um grupo tão interessante quanto o grupo de fumantes. Não é você vai fazer parte do grupo de fumantes, aí você vai fazer parte do grupo legal. Não tem legal. Tem o grupo de não fumantes que pratica esportes. E eles são muito legais. Eu já convivi com pessoas esportistas que são muito interessantes. Eles não têm nenhum mérito. O grupo de fumantes, ele não é um grupo mais interessante do que o outro. O que eu acho que acontece com frequência é que o grupo de fumantes, ele atrai mais, ele seduz mais o não fumante. Ele exerce um papel que o de não fumantes não exerce. O de não fumantes não é, o grupo de não fumantes, ele não exerce um papel de, você vai começar a experimentar? Faz isso não. Que besteira. Tu é bobo, tu é mané, tu é otário. Ele não faz essa pressão ainda. E o que a gente que trabalha muito com o pessoal mais novo, o que a gente traz a meninada para pensar é o seguinte: quem começa a fumar, quem sempre começou a fumar, mas hoje com um nível de informação que já não é o suficiente, mas que é bastante já circulante, quem começa a fumar, ele realmente está vacilando. Ele que é o mané, né? Ele que é o mané, ele está vacilando, ele está sendo